Estamos começando mais um podcast Keep Selling. Olha, você aí que está nos acompanhando toda semana, eu vou começar aí pedindo para você dar um like, fazer inscrição aqui no canal. E se você quiser que eu te avise toda semana, assim que tiver um vídeo novo, é só você clicar no sininho aí do lado aí, olha, que eu te aciono, que eu te aviso, que eu te chamo para você participar conosco aqui do nosso canal. E hoje a gente tem um convidado, né? Um amigo nosso aí de longa data, um cara que ele faz aí um trabalho muito importante. Aliás, esse trabalho, ele é um trabalho que para você que compra e para você que vende, você não pode deixar de fazer. Estamos recebendo aqui o Rafael, que é da AutoChecar Vistorias. Rafael, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. Beleza, Carlos, tudo bem? Prazer. Fico imenso agradecido aí pela oportunidade, né? E apresentar, né, o pessoal o que é realmente o nosso trabalho. É um trabalho que Minas tem pouco conhecidos, né? Que conhecem sobre o nosso produto, nosso serviço, mas é uma área de extrema importância, até porque hoje isso tornou necessidade, né? O nosso serviço hoje é tanto o que você mesmo disse, quem compra e quem vende, indiferente se é uma revenda de automóveis, se é um particular, se é um garagista, hoje tem os personal car, né? Os car hunter do mercado solicita o nosso trabalho. Então, é um trabalho de extrema necessidade. Então, pessoal, olha, eu tenho certeza que só pela introdução aí, você vai ficar ligado aqui conosco, porque o papo vai ser muito bom. E olha, aqui no canal, você sabe, a gente fala para vendedor de carro, para empreendedor, para lojista, para diretor, para concessionário e também aquelas pessoas, né, que estão querendo entrar aí no segmento automotivo, né? O nosso podcast tem o nome de Keep Selling, continue vendendo. E todo convidado que a gente traz aqui, ele é empreendedor e tem também aquela veia comercial. Então fica ligado, presta atenção nesse papo aqui, que eu tenho certeza que desse papo aqui hoje que pode sair insights para você ganhar dinheiro, para você fazer a diferença no seu negócio, para você ajustar o seu negócio e tomar aí as devidas precauções que o mercado ele te obriga. Ô Rafael, o mercado automotivo ele mudou muito de uns tempos para cá, né? Fala pra gente de onde veio o Rafael. Sim. Eu estou no mercado desde 2006, né? Olha só. E comecei realmente vindo desse mercado de venda de automóveis. Comecei numa revenda lá num bairro próximo aqui de BH, no bairro Barreiro, Barreiro? industrial Barreiro ali. Se quiser falar o nome da loja, pode falar pra gente já mandar um abraço aí pros caras. Hoje eles não estão mais no mercado, mas é o Emerson Gurgel, que foi o proprietário dessa empresa. Olha Depois só. disso, eu vim aqui para o shopping, né? Depois de em 2008, naquela crise de 2008, que foi uma crise que infelizmente foi um mercado que afetou muito. Foi um baque grande. E depois disso eu vim para o shopping, fiquei no shopping aí um bom tempo em No única portal? loja, isso, na Mega Race. Mega Race. Isso, fiquei lá com o Alexandre Barcalo, o Júnior Gurgel, que era até o irmão do meu ex-patrão, que me convidou. Depois disso, fui para a concessionária. E da concessionária foi aonde que despertei aí a curiosidade de entrar realmente no ramo de vistorias. E qual foi o concessionário? Na Honda. Honda? Na Auto Japa, lá da Barão Luiz de Melo. Sei, demais. Trabalhei lá com eles e depois disso, aí eu fui realmente engrenar para esse ramo de vistoria. Né? Trabalhei terceirizado para seguradoras, né? Trabalhando com vistoria prévia, vistoria de identificação. E depois disso, como é um produto que tem a ver, né? E aí a gente se especializou em vistoria cautelar. Então foi Certo. aonde que a gente deslanchou nesse mercado. E dentro aí dessa mudança, né, de pandemia, antes disso, eu fui ter a própria empresa, né, a AutoChecar, e um dos nossos
trabalho assim que é diferencial hoje é o atendimento em domicílio. Olha Então só. imagina, eu atendo com a mesma excelência nossa, na nossa empresa, na nossa sede, quanto na casa do cliente, para Hum. trazer realmente a comodidade, né. O cliente hoje que está comprando um carro, e tem aquela incerteza do vendedor tirar o carro da casa dele, levar em até um local para fazer a vistoria do carro e ficar ali e às vezes, né, disponibilizar tempo, e tempo hoje é Uhum. dinheiro, Sim, né. Então a gente faz o mesmo trabalho na residência do cliente, olha só. que seja na residência, no trabalho, E você está falando de todos os níveis de carro? todos os níveis. Se eu pegar um carro hoje de R$ 10.000 e o último nosso de 7 milhões foi feito na garagem do cliente. Olha só, hein, Então você vê que o nível aqui já está é, crescendo, um carro de 7 7 milhões. milhões. Caramba. E não só um, são vários aí hoje que Uhum. a gente faz esse tipo de serviço, porque a gente realmente especializou, a gente atende todos os públicos, né, todo o mercado, tanto motocicleta como caminhão, carreta, carros super esportivos, e com a mesma excelência. Olha só. Então, é uma diferença muito grande hoje, porque devido à necessidade e à segurança, o mais importante é a segurança, Sim, né, claro. do nosso cliente, até mesmo porque hoje as vendas acontecem muito de longa distância. Eu Uhum. tenho muito cliente hoje a nível Brasil. Então imagina, eu tenho pessoas de outro lado do Brasil se conectando com negociações feitas aqui, ou região, E você que faz toda a vistoria. e a gente entrega para ele lá: "Ó, tá aqui o que você precisava de saber", Olha né. só. Então é muito importante, e o nosso trabalho realmente, não só nosso, mas o mercado, né, de Uhum, vistorias, eu não posso também falar só sobre a gente, uhum. mas tem muitas empresas sérias hoje no mercado, que isso é o mais importante, né, se preocupar realmente no serviço, porque é a mesma coisa, eu tenho que entregar qualidade para o meu cliente, é Sim, isso sim. que é isso que ele Uhum. preocupa, Claro. né. Então, o nosso trabalho é realmente trazer segurança e qualidade, que ali a gente consegue auxiliar naquela Hum. negociação, e o cliente lá de longa distância é realmente mandar um reboque do carro e mandar para ele chegar lá na casa dele, lá conforme as informações. Como também tem cliente que ele quer aquelas informações e vem até o veículo para poder Aham. finalizar a negociação, enfim, aí a gente não tem nada a ver, Uhum. absolutamente nada a ver sobre isso. Mas você vê, Rafael, como é que as coisas mudaram, né. Antigamente, o consumidor comprava o carro muito na cega mesmo, né. Era aquela fase de falar assim: "Ah, eu vou levar meu mecânico", Sim, sim, né. E o mecânico era aquele cara que talvez ele estava mais preocupado com a parte mecânica do isso aí. carro, com o motor, né. E hoje, vocês conseguem detectar imperfeições, né, e até também na parte documental também, né. Sim. O que acontece, Carlos? Isso é uma informação, assim, muito importante quando a gente fala de vistoria cautelar. Uhum. Por quê? Porque a vistoria cautelar, ela tem o próprio nome diz, cautelar, ela exige uma cautela, né? Sim. E é uma cautela que eu tenho que cuidar de uma documentação de Uhum. um veículo, da procedência daquele veículo, do Certo. que procedência em geral, não somente de o veículo é proveniente de leilão, sinistrado por seguradora, mas sim das informações de Detran, de PJ, porque às vezes o problema não está no carro, Aham. mas sim no proprietário do veículo. Aham. Então você compra um carro ali, por exemplo, o mecânico, ele ia lá, olhava o carro, não, o carro tá tudo certinho. Aham. Batia no ombro, ia para o cartório, reconhecia a firma, né? Vamos falar da moda Uhum. antiga, Aham. reconhecia a firma, e Isso. dinheiro na conta e Hum. negócio feito. Era assim que era a negociação, Uma semana né. depois. Hoje, infelizmente, acontece muito isso, é o quê? É o carro ter uma restrição judicial, né, Uhum. ainda mais vendo num cenário econômico aí, Sim. e isso é muito comum de acontecer. Uhum. Eu pego hoje, vou dar exemplo simples, de uma conta bem pequena aqui, de 10 serviços hoje, 2 eu tenho problema relacionado à documentação, Olha 2. só. Aham. O carro não tem problema nenhum, mas a Certo. documentação do carro Uhum. vai gerar um problema na sua transferência, na Uhum. sua cidade ou no seu estado, e que realmente por causa de uma certidão de um veículo que era muito importante, e a pessoa vai esbarrar naquilo ali, e aquilo ali vai afetar ele na transferência do carro,
ou se não, posteriormente ele vai cair um impedimento no veículo, Uhum. né? Então tudo isso é atrelado. Então a vistoria, ela é o próprio nome. A cautela é porque ela não está somente no veículo, mas está condicionada na sua estrutura, nas suas identificações, na sua procedência, na sua análise documental. É uma das coisas que a gente frisa muito, é essa questão da análise documental, porque todo este conjunto de informações, a gente vira para você e fala: ó, Carlos, ó, sobre o carro ele está dessa forma, sobre a procedência ele está dessa, sobre a documentação nos órgãos competentes, Detran, Senatran, está dessa forma, nos TJs aí está dessa forma, e, enfim, te informei. Aí você é o decisor daquela compra ali. Não, o carro tem um reparo estrutural, ok. Se você está ciente, você com o vendedor ali Chegou em chegou num comum comum acordo, acordo. acabou. Aham. Não, o carro tem um dano na sua estrutura ali e foi apontado, está mencionado, está fotografado e pronto, acabou. Ah, mas o carro tem um problema aqui de uma multa que está lá no Detran lá de São Paulo, prefeitura lá e tal, e essa informação, ó, regulariza isso. Ou às vezes, ô fulano, já vamos abater aqui do valor do carro, nós já vamos contratar um despachante para poder resolver essa documentação para você, ou você mesmo por outros meios resolve isso daí, mas informou, porque o má-fé não existe isso pensando do lado do vendedor, mas às vezes a pessoa é leigo. Hoje, Claro, infelizmente, claro. a gente trabalha com órgãos que às vezes não têm a mesma velocidade da informação. Tem multas aí que estão perdidas aí 2, 3 anos, tem impedimentos, tem restrição judicial aí, que acarretou muitos anos aí, de um dia para a noite é o famoso enter. Bateu um enter, caiu o impedimento, você acabou de comprar o carro. Já E aí? era. Né? Então o risco hoje é muito grande. Então, esse mercado se acelerou muito. Os revendedores de carros têm que se atualizar também cada vez mais, porque esse risco não é somente do particular, Aham. né? Hoje, qualquer Lojista? pessoa que trabalha com venda de automóvel, gente, é o serviço mais barato, é o que eu costumo falar. Hoje, uma vistoria cautelar, ela custa menos de 1% do valor do carro. Aham. E Então, olha, e imagina. te dá toda uma segurança de um bom negócio, Então, né? imagina, eu vou tirar lá no meu custo lá 1% sobre o patrimônio do veículo ali, sobre o valor do veículo, e dentro daquele 1% eu vou ter essas informações. Então, assim, é muito barato. O risco, ele é todo meu. Eu tenho um risco de 100%, Sim. né? Se houver alguma falha do meu trabalho, da minha informação, eu tenho muito mais a correr esse risco do que o consumidor. Então, a pessoa que ele compra, ele contrata ali, não, vou contratar, vou pagar ali próximo de 1% e beleza, cheguei na conclusão aqui do carro, recebi aqui a vistoria, ótimo. A partir daquele momento ali, se der algum problema, a responsabilidade é quem realizou, né? É o que eu costumo muito falar. A vistoria, ela é a mesma coisa que você vai a um médico. Ele chega ali, ele te analisa, no primeiro momento, ele te dá um diagnóstico prévio e te manda para um laboratório, ou o que seja, e depois você volta nele para ele te dar um parecer final ali, Veredito né? final ali, né? A vistoria não. A vistoria, como eu costumo sempre falar, como eu vim do ramo de vendas, a gente conhece dos dois lados. Venda é emoção. Então, naquela emoção da negociação, o nosso trabalho ele tem que ser assertivo e preciso. E sem emoção, né? E teoricamente sem emoção, né? Claro. Né? Então, a gente realmente tá totalmente fora ali Você é o dedo do Não. A gente mostra dedo as frases. É o que é até um dos nossos slogans lá, esse nosso compromisso é com a verdade, né? Certo. Então, eu não estou ali para ser, eu sou totalmente imparcial, Tá certo. tanto um quanto o outro. Graças ao bom Deus, né? Durante esse tempo aí, hoje, eu não tenho um reclame aqui. Olha, Eu não tenho, a avaliação nossa do Google lá é 5 estrelas. bom A demais. gente tem mais de 300 e alguns comentários lá que são clientes reais, que conhecem. E quando a gente fala assim, você é o dedo duro, a gente tá falando assim, olha, eu tô comprando um carro numa loja porque vendedor você sabe como é que é, o vendedor, infelizmente, tem os vendedores sérios, Sim. né, mas tem muito cara também que fala, eu vou fazer a venda e depois eu resolvo os pepinos, né, e eu até tenho um colega que você atende,
que ele sempre fala o seguinte, falou assim: "Olha, eu trabalho para mim não ter pós-venda", né. Então é um cara que ele até investe em pegar o carro, em preparar o carro, e você que faz a os laudos cautelares dele, e ele mesmo fala: "Olha, o índice de retorno por reclamação é quase zero, porque não passa nada". Então ele prefere investir em preparar o carro, né, a gente fala preparar, porque o carro seminovo sempre tem Sim, um detalhezinho. exato. Mas se o lojista fizer isso, ou seja, ele não querer empurrar algum problema que tem no carro para o consumidor, é melhor para ele, né. E isso, quando o cara tenta fazer o negócio ali de qualquer jeito, aí vem o cara do Hum, laudo cautelar e fala: "Olha, esse carro tem isso, isso e aquilo outro". Que isso, para o consumidor final, eu sempre tento divulgar isso ao máximo, da importância. Um dia desse, uma vizinha minha, ela estava vendendo o carro, e aí ela já estava fechando o negócio, já estava fechando o negócio: "Não, Carlos, o cara que tá trocando o carro comigo, ele me exigiu um laudo cautelar, mas eu preciso fazer isso agora". Aí na hora me veio os caras lá do portal, falaram: "Vai no portal lá no quarto piso, tem pessoal lá e depois você vai pegar teu cartão seu para uhum, indicar". E ela foi lá e fez o laudo cautelar, né, do carro sim. dela, estava aprovadinho, tudo certinho, e ela aproveitou e fez a mesma coisa. Falou: "Agora eu quero o seu também". Então o cara pediu e Conhecer o serviço. exatamente, ela pediu os 2, né. E aí, o que que acontece? Isso hoje para o consumidor final, cara, se as pessoas, conhecesse mais esse serviço, o Rafael, eu diria para você que a maior parte das reclamações de lojas seriam eliminadas. Por quê? Você sabe, a gente roda aí lojas o dia inteiro. E o que a gente vê isso de reclamação, de cliente que chega: "Não, mas aconteceu isso, aquilo outro", o cara foi, talvez ele confiou em um laudo cautelar que a gente não sabe quem fez, né, porque é uma coisa que eu vou te perguntar também, porque, como você é o dono da empresa, você deve ter uma dificuldade de contratar um cara para te ajudar, né, Sim. porque você está avalizando um trabalho de um cara, mas a responsabilidade é sua. Se o cara fizer um laudo cautelar e passar batido em alguma coisa, ele vai ferrar o cliente e, ao mesmo tempo, esse cliente vai voltar em você, Sim, sim. né. Você tocou num assunto muito importante, quando você falou de um cliente, que é o mesmo cliente nosso aqui, né, Uhum. que faz vistoria com a gente. O segredo de uma boa venda, ela só tem um detalhe muito importante, é na compra, Exato. né. O problema, às vezes, não está relacionado ao vendedor, ao Uhum. consultor. Ele não é o problema, ele é um vendedor, né. Sim. A mesma coisa que você vai numa loja de sapato, o cara vai te falar que aquele sapato é muito bom e excelente, daqui 2, 3 dias ele começa lá a descosturar ou o Uhum. que seja, o Uhum. problema não está no vendedor. Uhum. Ele confia naquela empresa, Que naquela tá marca e que seja, entregando o né, produto para ele isso vender. aí. Então o problema não está. E também, talvez o problema também é o proprietário da loja, Hum, né, mas cada um tem as suas expertises, né, claro. e você tem que saber filtrar muito bem, você ter no seu estoque, porque, se você tem uma boa preparação, um produto de qualidade, não vai ser qualquer pessoa, né. Se você comprou um carro, primeira coisa, vamos lá, vamos partir lá do começo. Você comprou o carro, você é revendedor, você vai lá e faz a vistoria cautelar do carro. Sim. Ó, o carro tá nessas condições, esse carro aqui, passou aqui no meu crivo aqui, eu vou colocar ele no estoque. Ótimo. Uhum. Então, enfim, você não vai fazer a vistoria na hora que você vai vender o carro, Uhum. né, porque senão você teve gasto, Claro, preparações e claro. por final o que eu costumo brincar, você salgou, salgou, salgou e no final a carne era podre, não Aham. adiantou em nada, Uhum. né. Então, Aparentemente ele ficou bonitinho, mas é o famoso maquiado, aham, né, você maquiado, exato. maquiou ele até um ponto e achou que deveria vender. E hoje, não só, o mercado se acelerou, mas o pessoa conhece carro muito bem, Hum. às vezes muito mais que vendedor, né. Claro, Na cara. na 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 minha época lá no começo, em 2006, você virava para o cliente e falava assim: "Ó, o carro é desse jeito, o carro está nessas condições, o carro é isso e é aquilo", o Uhum. cliente entrava dentro do carro e ia embora. Aham. Hoje o cliente, ele primeiro que nem chega de ir na loja mais, hoje está Aham. tudo aqui, É, né. exatamente. E por fim, o cliente sabe tudo do carro, Sabe, absolutamente tudo. com Eu certeza. recentemente comprei uma motocicleta,
ela demorou aí quase 6 meses para chegar, mas eu já sabia tudo da moto há uns 2 anos. Ah, Na hora que a consultora foi me entregar ela, falou: "Não, me já dá a sei chave tudo, aqui, já sei deixa eu mais do que bater ela. e aqui eu Isso vou embora". acontece. Por quê? Porque a tecnologia está aqui. Então eu Exatamente. sabia o que que eu queria, da Uhum. forma que eu queria, o que que ela ia me trazer de benefício, o que que ela Aham. ia me trazer de conforto, e é realmente, não adianta eu querer comprar alguma coisa pensando em pagar barato, Aham. né. Uhum. Isso daí não existe, É, né. exato. Então, aquele O carro que que é já bom tá custa caro, né. aquele carro que já tá com um precinho já muito atrativo, a negociação tá ficando muito assim, Muito muito fácil. legal, É, é igual eu costumo falar, é, é uma pulga atrás da orelha e um ponto de alerta, né. exatamente. Eu já tive vários casos, mas vários casos de clientes assim: "Não, tá dando tudo certo que eu preciso ir lá ver o Aham, carro", aham, mas só quando achei o negócio muito fácil, aham. né. Uhum, Mas já tive casos também que realmente chegou lá, o carro era fraude, era carro clonado, uhum. então assim, e às vezes também era o famoso golpe aí de anúncio, Sim. que às vezes a pessoa nem sabia o que estava acontecendo e, por fim, lá no ato da vistoria, a gente ainda ajudou isso, Uhum. né, de saber, falou: "Pô, o carro tá tudo certinho", aí falou: "Ó, as informações deu tudo ok". Aí a pessoa, por fim, ligava e falava: "Não, aquilo era golpe, o carro era 40.000, valia 52 e tinha Uhum. alguma coisa de errado". Claro. Tudo bem. Ô, Rafael, hoje, com toda a informação que tem, a gente ainda percebe que de vez em quando um lojista ainda consegue comprar um carro, numa condição desfavorável. Você acha que isso é em função de quê? É o lojista também que quer dar uma de metida esperta e falar: "Ah, eu compro esse carro aqui, eu arrumo e vou enfiar no cliente", ou é por desconhecimento mesmo? O que que acontece, né? Vou te ser bem sincero, como a gente lida com todos os tipos de cliente, né, do carro mais baratinho Aham, ao carro de milhões, vai muito da sede e de quem está negociando o carro. aham, Eu já tive, assim, várias situações de cliente que realmente foi enganado de documento falso, de papel falso. Hoje a tecnologia tem melhorado muito isso aham, das partes de documentação, mas aquele carro, tudo era clone, tudo, aham, até o final, né. E eu já tive aqueles casos também que a pessoa falou: "Não, eu tenho que fazer rápido aqui, porque o negócio está ficando muito bom para mim e aham, depois eu vejo". uhum. Demais. E aí E aí, depois depois com o chega a carro conta. pronto e o Aham, carro preparado dentro de loja, ou que seja, chegou lá no famoso Detran ou no seu Ciretran, antes: "Não, vou fazer vistoria nenhuma não", e chegou lá e constatou irregularidades no carro, aí você fala assim: "Pô", igual eu mesmo tenho um grande parceiro, e hoje ele não compra carro nenhum. Mas por quê? Porque ele pagou um preço no passado, uhum, e na época foi um carro aí de 70.000 mais ou menos, que ele falou: "Rafael, hoje eu não faço", e ele é um dos personal car hoje aí mais conceituados aqui, tem de média de 30 e poucos carros por olha mês, só. e assim, ele é o intermediador, porque Sei. ele não é o dono do Uhum, carro, entendi. ele se conecta, Aham, vendedor com comprador, ele faz a intermediação, tem o seu percentual lá de negociação, mas uma coisa que ele não abre mão é a da vistoria. Por quê? claro, Até porque ele é o intermediador, ele tem uma responsabilidade sobre claro, muito isso, grande. né, então ele contrata a gente faz a vistoria, fala: "Ó, tá tudo certo aqui, as informações é essa", ou não tá tudo certo, são essas informações, ele vira para um e para o outro e fala assim: "E aí, o que que vocês querem decidir? Uhum, Ô fulano, você me falou que o carro era isso, não era isso, e aí? Ou aqui ó, tem um impedimento aqui, tem uma restrição aqui judicial aqui que custa 20.000, você vai correr atrás, né, de baixar isso e o cliente aqui aguarda ou não aguarda, então enfim, hoje é indiferente do valor do carro. Hoje a vistoria, ela é importante para sua seguradora, para sua proteção veicular, né, que são as associações, sim, para suas financeiras, porque hoje tudo se esbarra nisso daí. Hoje o banco não quer emprestar dinheiro, porque o veículo, né, corre o risco de ser um carro problemático, e o carro problemático a pessoa não vai pagar o banco, ela não vai. uhum. As seguradoras
ela não vai se expor ao risco, porque sabe que é um carro problemático. Eu já tive carro que escorrer água dentro do carro, de um dano estrutural. Uhum. Seguradora, ela já fala: não, deixa eu descartar isso daqui. É um seguro ali de R$ 1.500, R$ 2.000 por ano ali. Eu falo: não, eu tenho um risco muito grande que eu Entendi. prefiro não aceitar. Claro. Então, hoje, você como comprador ou vendedor, ele falou: vendi, rola a bola para frente, Uhum. né? Mas o comprador, ele qual é o risco? De precisar de uma financeira, ele não conseguir. Ah, não, mas eu estou comprando um carro à vista agora. Tá tudo bem, mas no futuro eu vou fazer um refinanciamento desse carro. O que seja, é o que eu falo. Tem que saber comprar para saber vender, Sim, né? Você não está comprando um carro para ficar com ele pro resto da vida. é Hoje, isso aí. hoje os clientes hoje ficam com um carro aí aproximadamente 1 ano e meio, 2 anos no máximo. Entendi. Em algum segmento. Antigamente não, antigamente você comprava o carro e falava: não, esse carro tem 10 anos, 15 É, anos. Acabou. hoje não. Vou dar exemplo. Se eu for te perguntar qual que foi o seu último carro, Aham. você vai imaginar coisa de 2 anos para É cá, isso aí. né? É isso aí. Por quê? Porque a tecnologia vem, os confortos vêm, e Uhum. você tem que se atualizar também. E acontece quando você fica com o carro muito tempo, que você quer ter o carro, né? Fala: "Ah, esse carro aqui é um xodó, eu vou segurar". Mas, ô Rafael, a gente vai dar eu quero dar uma pausa aqui para pedir para você que está assistindo, olha, o papo tá bem legal. Se você é um consumidor final, você não trabalha com carro, eu tenho certeza que esse papo aqui tá fazendo muito sentido para você, porque você é um consumidor de carro, você compra carro. E a partir desse podcast aqui, eu tenho certeza que você não vai arriscar comprar um carro mais sem o laudo cautelar, né, para te garantir, para te proteger. E o melhor do que isso é você fazer com uma empresa com muita credibilidade no mercado, né, que pode, atestar tudo isso aí, que tem no carro. Mas olha só, eu quero aproveitar para te pedir para você dar um like aí pra gente aí, fazer sua inscrição aqui no canal, porque toda semana nós temos um vídeo novo aqui para vocês, falando tudo sobre esse universo, de compra, de vendas de automóveis. E olha que esse universo, o que mais tem, são situações desconhecidas por vocês, né, são situações que se você conhece, você não vai perder dinheiro, você não vai entrar, em fraude, né. Mas é isso aí, dá seu like, faz a inscrição no canal aqui, ative o sininho que toda vez que eu subir um vídeo novo, eu vou, te avisar, beleza? Mas ô Rafael, hoje, né, eh, falando aí do laudo cautelar, como é que você vê ainda o grau de consciência do consumidor final? Você acha que os consumidores finais, eles têm o conhecimento sobre esse trabalho que vocês fazem? Ou você acha que ainda está um pouco distante de todo mundo, que vai comprar um carro, falou: "Olha, primeira coisa que chegar na loja e pedir é o laudo cautelar". Fala: "Cadê o laudo cautelar do carro?". E por que que a gente não vê muita essa exposição e essa divulgação das empresas? Aí eu tô te perguntando aqui como consumidor final, né, porque até então, quando você chega numa loja, o próprio lojista ele fala: "Não, meu carro aqui tem laudo cautelar". Mas entre o lojista falar que o carro dele tem um laudo cautelar e o consumidor falar: "Tá, mas quem que é esse laudo cautelar?". Porque quando você vai fazer um seguro do carro, né, você, você escolhe a seguradora, por credibilidade. E quando não é seguradora, agora que a gente está falando sobre, associações de proteção veicular, também da mesma forma. Você quer ver um histórico da associação de proteção, como as seguradoras, as grandes seguradoras que tem, que você vê os caras na televisão o tempo inteiro, né. E você acha que quando você acha que vai mudar o nível de consciência do consumidor final de chegar e ligar para você e falar: "Rafael, olha, eu estou vendo aqui sua empresa, eu vou comprar um carro e quero que você vá lá fazer o laudo cautelar para mim". E esse trabalho é um trabalho assim que um tempo para cá realmente está se tornando muito conhecido devido às necessidades, né? Hum, Tanto eu falo tanto do comprador quanto do vendedor, que seja, eu tenho vários clientes hoje que era o vendedor do carro no primeiro momento, conheceu o trabalho e dali em diante, né? uhum.
Mas esse trabalho, ele não vou falar que é um trabalho formiguinha, Uhum. porque a gente não tá para ser formiguinha hoje Sim. nesse mercado, né. Mas existe sim um trabalho, da minha parte mesmo, costumo falar, a gente investe muito isso, a gente não entende isso como gasto, não é despesa, Uhum. né, mas é um investimento que a gente faz, que realmente é um investimento a longo prazo, e o cliente só não pode deixar de realmente de esquecer disso, porque o pior momento é quando ele lembra, quando mexe no bolso, Sim, né. depois que já perdeu, aí É. não E adianta. e a gente a nossa empresa ela tem alguns trabalhos que que é muito importante, tanto só não só com a vistoria cautelar, mas sim com a análise técnica. Uhum. A análise técnica é realmente que já parte uma vistoria, que a gente tem o nosso engenheiro, que a gente, emite um parecer técnico de uma vistoria, que isso quando vai para a parte judicial, Uhum. né, que é o cliente foi lá, comprou, não sabia, não conhecia o serviço, e lá no final de tudo, realmente, ele está lá com o advogado lá na porta do fórum, para poder, mover ajuizar uma causa lá, ele nos contrata. Por quê? Que ele já vai montar uma documentação, mas assim, vou te ser bem sincero, é o pior momento do cenário, Uhum. né. Então assim, a gente investe muito nesse trabalho, até você, né, conhecer o nosso trabalho, acesse lá o nosso Instagram, Autochecar Vistorias, TikTok, nosso site, e conheça realmente o nosso trabalho, o nosso serviço, tem o nosso contato lá. "Ó, eu tô com dúvida", a gente está aqui para auxiliar. Entre em contato lá no nosso telefone, vou até já deixar ele aqui, Claro, 4113 é 8003, isso. número fácil, né, nele mesmo tem o WhatsApp. Então: "Ó, eu tô com dúvida aqui, estou negociando o carro tal, você pode me auxiliar?" A gente tem uma equipe que tem maior prazer em te auxiliar. Uhum. Não estou ali só para poder falar assim: "Aonde que é o carro, tal carro e pronto, acabou". Não, de jeito nenhum, né. Porque o nosso cliente, eu tenho um cliente aqui que negocia carro aqui que de 2 em 2 anos, mas de 2 em 2 anos, não só ele, mas a família dele todos, os colegas dele, os amigos, enfim, hoje a nossa rede de contatos, ele é muito grande devido a isso. Porque o cliente, a partir do momento que contratou, que conheceu, já teve casos de cliente que fez vistoria em outras empresas, ficou com aquela cabeça ali cheia de dúvidas, informações, e ele se perdeu. Ele, no primeiro contato ali, a gente conseguiu, né, mesmo sendo de uma outra empresa, mas algumas coisas que são próximas, a gente conseguiu ali já dar um feedback para o cliente, e já teve outro cliente falando: "Não, vamos fazer o seguinte, vem aqui, faz a vistoria do carro aqui, que aí realmente vocês vão me dar todas as informações", né. O cara É. confia, né, o cara É, confia, né. e hoje, assim, você pegou aí a questão do profissional, né, para você ter um profissional lá na ponta para poder falar com o cliente. Primeiro que a nossa equipe hoje, nossos profissionais hoje são realmente altamente qualificados, são profissionais, assim, que não é chegou ali, tirou umas fotos, tirou umas Uhum. borrachas ali de Aham. guarnições ali, e falou assim: "Ó, o carro é isso, o carro é aquilo". Não, hoje meu profissional ele leva em média, dependendo, né, do desenvolvimento dele, são aproximadamente quase 6 meses para que realmente ele possa estar na rua, Olha né. só, é um Então treinamento a bem. gente capacita, o profissional muito, 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 depois ele é acompanhado, através, né, de um outro colaborador nosso, e depois que a gente viu que realmente ele é uma pessoa que está apto a ir até o cliente sozinho e exercer, assim, ele teve que aprofundar muito de conhecimento, É. porque ela não é só teoria, né, ela é a prática. Uhum. Não adianta eu falar com você aqui, a gente passar aqui horas aqui falando de vistoria, se você não conhecer. Uhum. E outra coisa, a gente trabalha com carro de todas as marcas. Pois é. É, realmente, ô Rafael, a gente que tá nesse mercado, eu imagino que é um trabalho muito complexo e de muita responsabilidade, porque tanto o lojista, né, que te contrata para fazer a avaliação dos carros, para fazer o laudo cautelar, né, para ver se aquele carro ele está em perfeitas condições, né, e quanto para aquele cliente que está
fazendo uma aquisição de um carro de alto valor, como você falou aqui. Eu imagino que isso deve ser uma McLaren que você avaliou aqui de 7 milhões, né. Então, o cara, 7 milhões, a gente está falando de um carro, muito com um valor muito alto, né. Sim. E essa avaliação, até para o cara avaliar um carro desse, ele tem que saber muito, porque é um carro tecnicamente perfeito. Pra você encontrar um defeito num carro desse é muito difícil, é muito complicado. Quando você tá de frente a uma situação dessa, né, eh, e aí? Você chega lá, o cara fala assim: "Vem cá, faz para mim aqui uma uma análise desse carro, né, vamos falar aqui de uma McLaren". E aí, que você chega lá e como é que é o grau de tranquilidade sua para chegar e falar assim: "Olha, esse carro tá 100% bom"? Carlos, como eu te disse, né, eh, que manda é o abecedário ali, Uhum. no conhecimento, e hoje a gente atende todos os tipos de público, e um desses carros aí de milhões, tá na mão aí de muita gente famosa, Sim. né. Aqui em Belo Horizonte, É, por exemplo, é, é. o que nós temos de carro super esportivos, de carros desses valores aí, um dia desse, Rafael, eu moro aqui no bairro Caiçara, e aí eu fui numa farmácia, e tinha uma farmácia dentro de um posto de gasolina, e quando eu parei lá, tinha uma McLaren, pô, uma 700 e acho que 729, tinha uma McLaren que, cara, me chamou muita atenção, porque a gente vive isso aí o tempo inteiro. E aí fiquei ali, falei: "Eu quero conhecer o dono desse carro". E aí o rapaz saiu da farmácia, estava comprando um medicamento lá também, muito gente boa, e depois eu descobri que ele tem uma loja de carro ali na Rasga-Bagre. Sim. Mas assim, são carros que tá rodando pelas ruas de Belo Horizonte, né. Eu lembro que quando começaram a trazer as Ferraris, era raríssimo você ver uma Ferrari pelas ruas de Belo Horizonte. Hoje, Foi cara, tem muita da Ferrari. hora. Toda hora você vê uma Ferrari, principalmente ali para o lado da Rage, ali pra cima ali, É. tem muita gente de Ferrari. Usando esse exemplo aí, o dono dessa McLaren é cliente nosso, Aí, tá né. vendo? A empresa dele, faz vistoria, é o que eu costumo falar. É o Francisco. Não, é outro dono de McLaren Ah, aqui é? também. Também. Tá vendo? Tem mais Uhum. McLaren Tem. por aí. Mas enfim, você tocou num assunto importante, que hoje esse mercado, né, esse segmento hoje de carro de alto luxo, Uhum. entra lá no nosso Instagram, você vai ver, inúmeros Hum. carros desses Não, aí. principalmente a galera É, do marketing digital, né. é. Essa galera jovem É, aí, e os caras gostam. e não vai longe, tá, não pensando, eu já tive casos de carros que realmente era um carro, ao primeiro momento ele não tinha problema nenhum, mas o problema não está somente relacionado ao tempo de uso no carro, Uhum, tá. É o que eu costumo muito falar, mas sim a partir do momento que ele nasceu. uhum. Porque, no primeiro momento que ele está lá na fábrica, na sua montagem, na sua construtora, desculpa, construção, Construção. é, eh, são carros, assim, que houve um erro de cadastro de chassi, um cadastro de número de motor, um número de câmbio, que isso daí só lá na frente que vai ver. Eu tive um caso recentemente mesmo de um cliente, que ele fez importação direta de vários carros aí, Uhum. e Que essa documentação já é mais crítica, né. sim, sim, e a Importação pessoa tem que direta conhecer. Por tem. quê? Porque existe uma legislação Uhum, que, o carro veio lá de outro país, mas chega aqui, ele tem que ser regularizado uhum, aqui. uhum. E esse cliente mesmo, eu virei para ele e falei assim: "Ó, carro tem essas informações aqui que precisa de ser regularizado, para que você possa circular, que você possa vender, que você possa comercializar esse carro aqui". "Não, mas é um carro que eu vou ficar com ele aqui durante um tempo". Eu falei: "Ó, vamos vamos fazer o seguinte, é melhor você resolver isso agora, Agora uhum. para deixar para depois, porque o depois pode te custar caro". Principalmente dos impostos, né, Sim, que o sim. cara entra com liminar e segura, falando: "Ah, esse imposto aqui não precisa pagar agora", É. mas lá na frente Não, aí ele pegou e falou assim: "Não, você está certo, Rafael, passou".
20 dias, porque às vezes a pessoa acha que problema é um problema demorado. Não Uhum. é, né? Aí, com 20 dias, ele me mandou: Rafael, eu já corrigi isso, já corrigi aquilo, aquele outro detalhe, aí eu já mandei arrumar e tal, e pronto. 20 dias, Rafael, tá tudo certo. Volta aqui e faz uma nova vistoria no carro. Para mim, foi ótimo, porque a vistoria é presente data e hora, a partir daquele momento ali, uma outra vistoria, uma outras informações, são outras atualizações que ele sofre. A gente voltou lá, fez a vistoria de novo no carro, o carro estava pronto, acabou. A partir daquele momento ali, o carro pode ser comercializado para qualquer Qualquer lugar lugar, né? do mundo, né, Hum. a partir da sua regularização. Então, isso é muito importante. Essa linha super esportivo tem crescido muito no mercado, né, porque hoje a gente tem todos os tipos de consumidor, né. É o que eu costumo falar. Hoje tudo se vende, tudo se compra, Uhum. né, desde que seja transparente. É uma frase nossa lá, né, eu repito, é o compromisso com a verdade. A verdade, ela não vem de ninguém. Então, você se você é leigo, se não é, tá bom, vamos ser transparentes? Claro. Vamos. O carro tem essas situações. Vou te dar um exemplo simples. Agora, recentemente, eu vendi um carro meu e ele tinha uma avaria pequena na traseira do carro. Eu virei para a pessoa que está vendendo, um amigo meu, virei para ele e falei assim: ó, o carro tem essas questões. E por esse motivo, o carro vale X, eu vou te fazer a Y, mas eu vou mandar consertar. Só até hoje eu não consertei, porque, ao meu ver, no momento não tinha necessidade. Uhum. Então, eu vou resolver isso para te entregar o carro certinho, mas eu tô te mostrando o antes e o depois, Aham. tá? E não, Rafael, tudo certo. Eu falei, pois é, mas eu tô te preferindo te mostrar agora Claro. e depois de pronto. E Uhum. depois de pronto, fiz um vídeo para ele e tal, mostrei para ele, fiz uma nova vistoria cautelar para ele, mostrando para ele o que que realmente foi apontado e pronto. Uhum. Não, não prejudiquei, não usei de má fé, Uhum. né? E ele tá super satisfeito com o carro. Eu tô de consciência tranquila, por Claro, quê? fez uma Porque eu boa fiz um venda. negócio com ele. Isso. Agora, o E o triste, cara é uma boa compra. o triste é que realmente você oferecer um produto para o cliente, iludir, vender sonhos, né? E é o que eu costumo falar, o carro, ainda mais no Brasil, é a maior paixão. Se Claro. não for se não for a segunda, perdendo pelo futebol, né. É. Mas, o automóvel hoje é o sonho de consumo, é a paixão, a pessoa às vezes trabalhou uma vida inteira e tal, e não só por causa disso, não só olhando por esse lado, mas sim você colocar sua família dentro de um carro, Claro. né. Você Poxa, colocando ali, seus filhos ou que para fazer seja, um uma pai, alguma viagem. coisa, e falar assim: "Não, eu vou sair daqui agora, eu vou para o Nordeste com um carro". Uhum. E no meio do caminho, o carro ter ele, porque o problema é a segurança. É É verdade. uma forma que você vai curvar, o carro vai perder, Uhum. a sua estabilidade, e você falar assim: "Nossa", eu já tive situações que eu falei assim: "Nossa, o cara vendeu isso pra pessoa", e assim, É. pessoas só então, eu não acredito, eu É, não. hoje, talvez a própria legislação de defesa do consumidor ainda não é tão rígida assim para assim, eu vejo isso aí direto. O o consumidor, o cara compra o carro na loja, e aí ele apresenta um problema uma ou 2 semanas depois, o cara volta na loja, e aí é aquela luta pro cara convencer o dono da loja a consertar o carro para ele. E isso é acontece, eu vejo e às vezes eu fico até com dó dos caras. E ao mesmo tempo, a gente faz aquela leitura, né, fala: "Poxa, esse dono da loja aí, cara, no mínimo que o cara tinha que ter é um respeito pelo cliente". E às vezes o cara fala: "Não, mas quando o carro saiu daqui, esse carro saiu beleza, foi mau uso do cara", mas com uma semana, pô, com 10 dias, né, o carro apresentar um problema, eu acho que o mais sensato e o mais inteligente por parte do lojista é pegar o cliente, trata esse cara muito bem, resolve, conserta o carro, e que esse cara, se ele for muito bem atendido, ele vai voltar. Ele vai voltar e falar: "Espera aí, eu vou comprar nessa loja,
Porque eu comprei o carro, ele apresentou um problema, eu voltei lá, o cara resolveu. Quando o cara: "Ah, tá, vou ver, tem que ver lá com a seguradora, com não sei quem e tal, vou levar no meu mecânico", começa a enrolar, perdeu o cliente. Ele fez uma venda com o cara, ganhou o dinheiro, mas perdeu o cliente. Aquele cliente seguramente ele não vai voltar ali. E hoje esse grau de consciência, esse nível de consciência do lojista, é lógico que tem muita gente séria no mercado, Rafael. Você conhece muita gente séria, mas ainda tem muito cara que ele fala: "Ah, eu vou na sorte. Se der um pepino, o cara vai voltar, eu vejo como é que eu faço lá na frente". Se eu fosse um lojista, se eu tivesse uma loja de carro, cara, o meu pós-venda seria muito baixo. E se o cara chegasse, eu não ia pensar 2 vezes e falar: "Vem cá, senta aqui, vamos lá, vamos consertar. E se fosse demorar, eu vou te prestar esse carro aqui, leva. Quando se eu tiver pronto, você vem cá e busca, meu amigo". Esse cara vai vender mais uns 3 ou 4 carros para essa loja. Sim, isso daí é uma situação, tudo que é retrabalho, né, e venda, ela não é única, né. Aham. Eu particularmente, tudo que eu vou comprar, eu sempre primeira coisa que eu me preocupo é o seguinte: eu tenho alguém daquele mercado, daquela área para me indicar? Hum. Então eu ligo pra pessoa e falo: "Ó, fulano, eu tô precisando de indicação". Primeira coisa que eu tenho um princípio é de Claro. partir da indicação, porque Sim, se alguém indicou é porque alguém ficou claro. satisfeito com o serviço, Isso é né. o Então, princípio. a pessoa que foi ali comprar um carro, ele não saiu antigamente era muito o jornal, selecionava ali 5, 6 carros, 7 carros e tal, e saía para as feiras de automóveis, ia para os shoppings de carros e procurava aquele carro. Hoje não. Hoje não existe isso mais. Então, eh, vai da indicação, se a indicação for indicação boa, aí dali você negocia com a loja, mas aí você compra só pelo motivo da indicação, do atendimento, até ali, né. Pós-venda ninguém espera de É. acontecer. É É que sujeito de é que acontecer? tudo pode acontecer, Sim, né. Talvez até o lojista sim, mesmo, ele age sim. de boa fé. A gente está falando de um produto seminovo, produto Claro. usado, que Hum. seja, que está sujeito a É isso, né. isso. Mas a gente, não quer ter que o nosso cliente tenha venda única, porque imagina, o ciclo vai ser vou falar lá dos 2 anos, pô, para daqui 2 anos aquele cara que foi bem atendido, para ele bater na minha porta de novo, é difícil, Aham. né. Eu tenho clientes que estão comigo desde 2006. Hoje eu não comercializo automóveis, mas a pessoa me liga: "Rafael, eu estou comprando na loja tal, o que que você me diz da loja?". Primeiro eles me perguntam: "O que que você me diz daquela da o quanto tá trabalhando, né, tá comprando com loja?". "Ai, eu acho que o pessoal bacana, o pessoal sério, o pessoal isso ou aquilo", pronto. Aí ele vai avançar a negociação. Depois disso a gente entra lá e faz a vistoria. Eu tenho um cliente, semana passada mesmo ele fez uma vistoria com a gente na quinta-feira, foi um cliente que eu vendi um carro para ele. E disso daí vendi para a família inteira, e hoje é o contrário, hoje a família e todos os negócios dele fazem história com a gente, Olha, né. eu estava num cliente um dia desse, e aí a gente estava esperando lá pra fazer uma gravação, alguma coisa assim, e aí tinha um cara lá esperando o gerente da loja chegar que ele tinha saído pra buscar um carro. E aí esse cara, a gente conversando, estava ali trocando ideia, falou: "Ah, eu assisto lá a TV do carro". E aí ele falou assim: "Olha, eu sou cliente aqui dessa loja há 15 anos. Tem 15 anos que eu só compro carro, compro e vendo meus carros aqui". Eu achei aquilo interessantíssimo, cara, porque eu falei: "Olha, eu já admirava a loja, mas falei: 'Caramba, esses caras aqui fazem um trabalho bem feito'". Porque você manter um cliente fiel 15 anos não é brincadeira. Não, não. É é é muito importante hoje você cuidar, né, do seu cliente, né. Hoje você tem a TV, não só porque é uma TV, né, Uhum. mas sim realmente trazer algo de Claro. diferente, algo inovador para o seu Uhum. cliente, e é isso da nossa forma também de trabalhar. Uhum. Porque os meus profissionais, ele tem que ser capacitados cada vez mais, porque Claro. nós estamos falando aí hoje de carro elétrico, né, que Puxa no vida. mercado hoje está aí cada vez mais crescendo, Sim. né. Eu não posso ficar preso aos carros populares ou que É. seja, "Não, eu vou trabalhar ali naquele ticket, Vai para os híbridos, para os 100% elétricos, é isso aí carro mesmo. com motor a combustão ou carro elétrico, eu vou com um carro com 2 motores", Uhum. né.
que tem. Claro, Imagina, os híbridos, né? eu tenho carros ali que eu tenho que coletar 2 números de motores diferentes, né. E olha só, que a gente está falando de uma tecnologia que está chegando aí com muita força, Sim, né, sim. e que requer, até por parte de vocês, muito estudo também, muita pesquisa, né, porque, a indústria ela é desse jeito. E como você tocou esse assunto aí, e a gente fala aqui muito com vendedores de carro, a importância de um vendedor de carro fazer talvez o que vocês fazem, que é conhecer os produtos futuros, né, Sim. os carros elétricos. Que daqui a pouco o que vai ter de carro elétrico vendendo de loja aí não vai estar escrito, né. Os híbridos hoje já tá para tudo quanto é lado. E tem hora que às vezes o vendedor da loja ele fala assim: "Ah, eu vou esperar chegar um carro aqui primeiro para mim depois saber como é que funciona". E se ele já começasse a estudar agora, quando o carro chega, o cara fala: "Ah, já conheço tudo sobre esse carro", né. Porque é uma venda diferente, né, o Rafael. Sim, Totalmente. e tem as suas particularidades em cada carro, né, Sim, em cada poxa, carro. cada marca. Eu pego exemplos aí de carro que você fala assim: "Não, esse carro aqui você pode ir dessa forma que o vistoriador pode ir nesses pontos aqui, que nesse ponto aqui, às vezes você vai achar o problema por ele". Eu já tive situações de fazer vistoria, de chegar no carro, eu já começar pelo lugar mais crítico. Olha Porque só. eu chegava ali, nos primeiros pontos ali, eu já identificava o problema do carro, a pessoa falava assim: "Não, chega, tá bom, não precisa de me passar mais informação nenhuma do carro não". E por quê? Porque O cara já tinha comprado é, mesmo. então assim, Ele só é queria é certificar, né. é costume. Às vezes Uhum. eu já tive casos do cara falou assim: "Não, eu fiz um trabalho tão bem feito, eu gastei tanto dinheiro, Você ainda acha ainda? você chegou nesse ponto". Eu É. tinha uma situação meu do cliente, falou assim: "Ô, eu gastei muito dinheiro, mas não foi pouco não". E eu fiz em concessionária, eu fiz Aham. eu gastei. E já teve situações que a pessoa falou assim: "Eu fiz já 2 3 vistorias em outras empresas E passou. e passou despercebido e ninguém viu", É. entendeu? Depois mas o que manda hoje é realmente, é você se profissionalizar Uhum. cada vez É mais, isso aí. né. E isso a gente encontra aí em vários eventos aí, Claro, tem que toda hora a minha carinha, a sua cara tá aí, é, a gente é tem para isso que mesmo, né. botar a cara mesmo e Se estudar. inovar e não só ficar preso, né. O ramo de automóvel é um ramo muito bom, é um ramo muito lucrativo, é um Uhum, ramo muito interessante, né. A pessoa souber realmente trabalhar com uhum. transparência, com qualidade, eu não conheço que não se deu bem. É, que é a regra básica, né, o Rafael. Sim. É a integridade, é a honestidade, né. Mas olha, você que tá assistindo aí, você tá gostando do papo, né, porque esse papo aqui é bom pra você lojista. Talvez você lojista que não dá tanta importância aí para os laudos cautelares, né, para essas vistorias mais rígidas, eu acho que é bom, né, você começar a pensar e fazer um processo diferente. Mas eu quero pedir aí para você que está nos assistindo, deixar aquele like, fazer inscrição aqui no canal, divulgar para os seus amigos se você estiver gostando aqui do Papo com o Rafael, né? Manda aí para os seus amigos, aqueles que estão buscando um carro para comprar, que eu tenho certeza que esse papo aqui está sendo bastante esclarecedor e fica aí como alerta para vocês que estão comprando carro, né, o carro ele é uma compra, né, que você faz aí na base da emoção, né, você realiza um sonho, mas é legal você realizar esse sonho comprando realmente um carro em perfeito estado. Ô Rafael, vamos falar um pouquinho sobre, que surge aí um novo conceito de vender carro, né. Talvez alguns lojistas que decidiram sair de loja física para ir para salas garagem, né. O cara ele pega aí um prédio, aqui mesmo, aqui na nossa estrutura aqui do Monte Rei tem vários, amigos aqui que vendem carro assim, né. O cara tem a sala e o estoque fica na garagem. Eh
Você atua bem nesse mercado também? Como é que está a sua atuação hoje, fora as lojas que você já atende? Sim, esse mercado cresceu muito, devido até aos custos, né. Hoje você Uhum. tem uma loja, um shopping de automóveis, né, às vezes a pessoa não só pelo custo, mas sim também pelo seu estoque, né. Aham. Hoje as pessoas se optaram para ir para essas salas comerciais, porque às vezes ali tem 10 carros, que seja até menos, e não consegue ter uma loja dentro de um shopping, Uhum. né. Então foram para salas. E aqui mesmo, a gente tem alguns clientes aqui, clientes nossos, que vendem muito bem dentro de uma sala dessa com carro na garagem, né. Uhum. E hoje uma das nossas estruturas está dentro de uma sala comercial, aonde que hoje, que não me falha a memória, são mais de 30 revendas de Ah, é? automóveis e trabalhando com carros no estacionamento, por causa disso mesmo. E esses caras normalmente trabalham com os carros mais prêmios, né, uns carros Vou te ser bem mais sincero, caros. no começo foi, Uhum. até por questão de segurança, né, Certo. você manter um carro desse em segurança, porque se deixa um carro muito exposto, corre muito risco, né, de assalto, que seja, de fraudes. Então um carro de porta aberta em uma loja é Uhum. muito perigoso. No começo foi, mas hoje eu tenho vários clientes que hoje estão trabalhando com carro popular, muitos que saíram, não foi só de shopping, alguns que entrou no mercado, né. Eu falo: "Não, recebi os seus acertozinhos ali e Claro, tal, ponto. vou E vou foi por esse vou caminho entrar aí, nesse né? mercado", Aham. e estão se dando muito bem, muito bem. Por quê? Porque trabalham, preparam um carro bem preparado, Uhum. né, revisam os carros bem e, né, tiram excelentes fotos do carro. E realmente, enfim, a vitrine deles estão expostas hoje no mercado, no marketing, Uhum. né. Hoje os vendedores hoje, as lojas hoje têm que investir muito no marketing, né, porque você mesmo com a própria TV, se a pessoa não investir com você, Hã. aonde que ele vai conhecer, né. Hoje você, enfim, você dá um outdoor hoje aí, nível Brasil, nível mundo, Uhum. que seja aí do cliente, quanto cliente que a gente tem que o cara tá em outro país, tá dando um carro de presente para uma família, né, para um Uhum. familiar aqui, e contrata o cliente ali. E hoje também tem a turma que eu costumo falar que é os personal car, Uhum. que a pessoa É o cara tem. que não tem estoque, né, mas ele É. arruma o carro pro comprador. Isso aí. Então, ele ali não só intermediar, mas sim achar o melhor carro para o cliente. Aham. Porque hoje o cliente ele fica muito perdido, até devido à quantidade de carro que hoje tem no mercado. Verdade. Então, ele procura um profissional, fala: "Ó, eu quero um carro com essa E motorização, nessa cor, nessa configuração", e pronto. e hoje o tempo tá muito rápido, né, É, Rafael? Às vezes o é. cara não tem tempo Hum. para fazer isso. Não, não. Até um dos motivos hoje que o nosso trabalho, né, a gente tem a nossa unidade, a gente tem um posto fixo para atendimento ao cliente, mas hoje a gente vai até o cliente, né, Exatamente. porque ele não tem tempo. Tempo, E isso aí. tempo hoje é E dinheiro. E sim, ele não sim. pode perder o tempo dele de Uhum. ficar procurando um carro, É, e se tem né. se tem um negócio que dá trabalho, é tanto comprar como vender, Sim, sim. né. Hoje vender um carro, eu acho que é até mais arriscado, né, porque se anuncia um carro, um particular, eu sempre aconselho as pessoas: "Ah, quer vender o seu carro? Coloca numa loja, coloca consignado", e é lógico que tem que analisar também se a loja é séria, né, para receber o carro, em consignação, porque toma tempo, é perigoso, né. Sim, eu tô com um caso de um cliente da semana passada, que ele resolveu anunciar o carro para vender, o carro não tinha alienação nenhuma e tal, anunciou o carro. Foi uma pessoa na casa dele, olhou o carro: "Eu posso tirar algumas fotos do carro para eu mostrar para minha esposa e tal, para a gente definir a negociação?". Ok, até aí tudo bem. A pessoa sumiu. Chegou uma carta para ele, para esse cliente semana passada, no O começo da carro semana, alienado. carro alienado. Olha só. Carro É, alienado, aí ele me mandou: "Rafael, que carta é essa?". Eu o falei: na verdade, ô Rafael, o golpista, ele tá pra tudo quanto é lado, "Sim, né. Hoje os caras, eles têm um nível, eu vou te falar que é até um nível de inteligência. você tem tempo para isso, né?". Exatamente, os caras pensam cada coisa que você fala: "Caramba, como assim, pô?". E aí, recentemente aí teve um caso lá de
de um cara de Juiz de Fora que andou fazendo muito isso aí, né. E aí saiu pra tudo que é lado aí, pra tudo que é jornal, um golpe pesado. Então, assim, você vê que os caras, se os caras usassem a inteligência para o bem, né, mas usa para o mal, É. né. E aí é onde a gente tem que tomar cuidado mesmo. Mas esse cliente mesmo, eles nos procurou, através até de uma indicação de um cliente nosso, né, que faz com a gente com muita frequência, porque andou chegando umas multas no carro dele, aí ele já ficou: "Uai, multa Como assim, esse né? estado aí, nunca fui e tal", aí ele conseguiu ter acesso aos Clonaram o e tal. documento. Aí, eram as multas de um carro. Aí ele me avisou: "Rafael, faz uma vistoria do meu carro". Por quê? Porque agora eu tô com dúvida até se meu carro é meu carro mesmo. Caramba. Aí fizemos a vistoria do carro e tal, passamos para ele as informações. 2 dias depois, ele recebeu essa carta informando que o carro dele estava alienado. Então, assim, ele tinha um problema, Uhum. hoje ele tem 2 problemas. Sim. Então, é o que você mesmo disse, confiar até aonde que você vende. Se você for deixar numa loja, realmente ver se aquela loja ali realmente é uma loja idônea, que Claro. ela vai trazer, né, um uma confiança muito grande para você deixar o carro lá, É né. que é um bem, né, um patrimônio que o cara adquiriu. Hoje, infelizmente, a gente tem vários casos hoje, né, de pessoas hoje, infelizmente, do dia para a noite fecha a loja aí. É isso aí. E então isso é muito triste, né, mas é aquele negócio, trabalhar correto, procurar as Isso. pessoas corretas, procurar profissionais, E né. ficar esperto, né, ficar esperto no mercado. E o lojista também, vai receber um carro na troca, que é um assunto importante, a gente não pode delongar aqui, nós só a gente vai passar aqui até de madrugada aqui. Mas um assunto muito importante é sobre isso, eu falo porque a gente vê os cenários, né, Uhum. em todos os sentidos e todas as regiões e os golpes diferentes. Uhum. E também o lojista que recebe um carro consignado, Hum. porque ele confia ali nas informações ali prévias que foi passado, mas eu já tive casos também do cara deixar o carro consignado na loja e era um carro problema. Carro com pepino já Mas quem vende para o anunciado. cliente lá Aham. vai arrumar mais problema, porque ele A que é o dono. responsabilidade é dele. É, É, isso aí. e eu tive algumas situações que o cliente deixou o carro na loja com vontade de realmente levar vantagem, mas o cliente falou assim: "Não, espera aí, só um minutinho, eu vou chamar uma empresa para poder fazer a vistoria do carro. Se o carro realmente estiver ok, as informações que o senhor está me passando estiver tudo certo, eu pego esse carro e ponho no meu estoque". Aí a gente apontou as irregularidades do carro, o cliente sabia, porque antigamente o pessoal olha muito que quem vendia, Uhum. né, as lojas, os revendedores, não, é o cliente hoje que estão ficando cada vez mais espertos, né. Uhum. Pegando até um pouco aí sobre as adulterações de quilometragem, então é uma situação muito complicada. E é difícil de pegar, né? Então Difícil de assim, pegar. O cara que não entende. então, aí ele pega aquele carro, vende para um outro cliente, confiando naquelas informações. E posteriormente vai descobrir que o carro era isso, o carro era isso. Então, comprou, vendeu, negociou, intermediou, não custa nada. Pelo problema, a dor de cabeça que você vai ter, ela é muito grande. E pelo percentual que você falou, né, 1% Não. do valor do veículo vale muito a pena. É menos de 1%. Menos de É 1%. menos Vale de muito a 1%. pena. É. Então, Hoje, em média, ô Rafael, quanto que custa uma vistoria hoje, ela parte aí aproximadamente a partir de R$ 200. que se você pegar um carro num valor menor, aí você tem um valor quase que fixado aí, né? Sim, sim. Porque A gente trabalha sobre o risco, aham, né. Então, sobre o grau de risco, os valores, enfim, entendi. né. Por quê? Porque é tempo. Tem quanto mais tempo que a gente vai Uhum. ter no carro, e hoje é o que eu costumo falar, toda vistoria é um cheque em branco que a gente está assinando. Uhum. Fiz uma vistoria, um cheque em branco. Aham, Coloco ele lá na minha gaveta. tá certo. Próximo, cheque Aham. em branco. O nosso primeiro semestre foi 244 milhões de carros avaliados. Olha só. Nesse segundo semestre, finalizei hoje 259. Então imagina, É nós estamos muita falando grana. de mais de 500 milhão Olha só, de carros avaliados. Então imagina o nosso risco muito grande. durante esse ano de 2022. Uhum. Em 2022 foram
500 milhão de carros avaliados. Cara. Então, eu tenho uma responsabilidade muito grande. Uhum. Então, por isso que a gente preza muito nisso daí. Olha Preza bastante. A gente se qualifica, a gente procura cada vez mais. Ah, tá saindo uma nova atualização do modelo do carro tal. Vambora. claro. Ah, Olha, ô, Rafael, eu te falo, eu fico até contente por saber hoje que, que vocês estão num nível bem alto, né, de exigência de exigência na qualidade, né, sim, no na qualidade do conhecimento. serviço que vocês Sim. estão, oferecendo no mercado. É. E tudo isso, né, para quem está nos ouvindo, eu acho que hoje foi bem um alerta, foi uma aula aí de cuidados que as pessoas têm que ter, né, porque, cara, quando o cara tá comprando o carro, ele está comprando aquele sonho, então às vezes a emoção extrapola a razão, né, do cara chegar e pensar falando: "Espera aí, vamos ver como é que tá essa parte". Ele já quer logo pegar o carro, montar, ir embora, mostrar para todo mundo, né. E essa parte aí de vistoria, né, cautelar, eu acho que é muito importante aí para quem Sim, está sim. iniciando essa jornada. O Rafael, olha, é igual você falou, esse papo aqui a gente fica até amanhã, mas eu queria deixar aberto aqui para a gente não esgotar todo o assunto, que você voltar outras vezes aí, para a gente estar Te trocando essa ideia. agradeço. Uma hora aí nós podemos fazer aqui uma mesa redonda com outros convidados para a gente aprofundar mesmo e cada um tem uma Sim, dor, sim, vai ser uma porque honra. realmente é um tema assim bem, profundo, né, que faz muito sentido aí no mercado de carro. E quem não conhecia, quem não sabia a fundo como é que é um sistema de vistoria mesmo, né, vocês puderam acompanhar aqui nesse bate-papo de hoje, que foi bem legal. Gostei muito, até eu aprendi muito aí com esse papo, né. Isso é muito bom. E desejo aí para você sucesso aí na AutoChecar, que você continue crescendo cada dia mais, que as empresas continuem te procurando aí para te contratar o seu serviço, que a gente percebeu que realmente é um serviço diferencial. Sim, sim, eu fico honrado, né, mais uma vez aí, E você pelo pode deixar aí convite, seu eh, telefone, o seu pelo convite, e isso é um assunto muito, muito bom de falar, porque a gente ama em fazer, aí, né. tá vendo? Eu não entendo somente como lucro do Uhum. negócio, até porque é um lucro muito arriscado a Sim, se sim. expor, né. Mas a gente fica honrado, né, e cada vez mais, divulgar esse tipo de trabalho, né, Uhum. igual mesmo disse, acessa lá, quer conhecer mais sobre o nosso trabalho, acessa lá nosso site, Autochecar Vistorias, Aí, ó. o nosso Instagram, tem informações lá e o nosso contato mesmo, 4113-8003, o cliente pode chamar lá, pode ligar lá no WhatsApp, a gente, mandar mensagem, ligar, a gente tem o maior prazer em atender. Então, pessoal, vocês conhecerem um pouquinho da empresa do Rafael, dos serviços, né? E aqui você tem aí uma consultoria aí, ó, e de graça, né, pessoal? Aqui no nosso podcast a gente sempre fala isso, né? Se você quiser aumentar um pouquinho o seu conhecimento, fica ligado aqui no Keep Selling, indica para os seus amigos, para os seus clientes, para os seus funcionários, para ficar ligado aqui com a gente, porque o nosso objetivo é trazer pessoas do setor, exatamente para quê? Para a gente vai somando aqui as forças, Forças. Rafael, e eu pego um pouquinho do seu conhecimento, pego um pouquinho do conhecimento do lojista e a gente vai trocando ideia e no final acaba fazendo sentido aí para quem está nos ouvindo. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação e eu te espero aqui em breve para mais um bate-papo bem legal. E você aí que está nos assistindo, eu encerro o vídeo pedindo novamente, a gente tem que pedir, né, pessoal, o like, porque às vezes o cara tá assistindo e ele não dá aquele like ali para quê? Para os algoritmos do YouTube divulgar o nosso podcast, divulgar o nosso trabalho. Então toda vez que você clica aí curtindo, o algoritmo tá entendendo que você tá gostando. Se você compartilhar, melhor ainda, né?
E com isso, um podcast como esse de hoje, ele pode fazer sentido aí na vida de outras pessoas. Pessoas que precisavam entender um pouquinho sobre a vistoria cautelar. Sim, só não posso me esquecer de agradecer, né, a minha toda a equipe que faz Sai, parte. claro. Né, eu tenho um sócio também que é o Eduardo. Olha, meu xará, pô. Então, a nossa equipe fica honrada pelo convite. Olha só. Eu estou aqui representando todos eles. Prazer todo nosso. Então, a gente estende também o abraço todo para a nossa equipe também. Olha, legal. Beleza? Pessoal, e eu te espero aí no próximo vídeo.